Olá, traders, F Dias Traders com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos estar dando um upgrade na nossa Fibonacci, na nossa ferramenta de trabalho, certo? Vamos estar aprendendo hoje aí como aplicar ela, quais são outros níveis, né, que também podemos utilizar aí da Fibonacci. Ela possui outros níveis, além desses níveis que a gente configurou ela em outros níveis. E vamos também aprender aí os principais pontos de entrada aí, aonde todos os dias acontece o movimento, certo, pessoal? Então vamos aprender isso aí hoje. Primeiramente, antes de a gente procurar posicionar a nossa Fibonacci, temos que identificar qual é a tendência do momento. A primeira coisa para a gente poder aplicar a nossa Fibonacci é identificar qual é a tendência do momento. E como que eu identifico a tendência do momento? Se é uma tendência de alta ou se é uma tendência de baixa. Tendência de alta, vamos ter que identificar topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, vamos identificar aí é, topos, topos e fundos descendentes, tá? Isso é uma estrutura de tendência de baixa. Topos e fundos ascendentes temos tendência de baixa, certo, galera? Então vamos fazer um exemplo aqui. Caso o preço esteja numa tendência de alta. Vamos lá. Vamos lá, vamos apagar tudo aqui. Eu vou usar o amarelo, que eu prefiro usar o amarelo. Então, pivô de alta, topos e fundos ascendentes, certo? Identifiquei a estrutura de alta. Identifiquei tendência de alta. Vou pegar minha Fibonacci. Vou posicionar ela no fundo e no topo da pernada. Topo e fundo da pernada. Topo e fundo. Topo e fundo da pernada. Vamos identificar. A pernada principal é essa. Então a gente vai guardar o preço, fazer a correção. Ele tem que corrigir, né? O preço sempre faz a correção para poder seguir a tendência. Sim, sempre não, né, galera? Tudo aqui que eu estou falando para vocês é apenas probabilidade, né? É o que o preço tende a seguir, certo? Porque o preço ninguém controla ele, ninguém tem o poder de, de definir para onde que ele vai, tá bom? Então a gente trabalha aqui o nosso operacional em cima de probabilidades, do que o preço tende a fazer, né? Tem uma probabilidade maior que ele faça. Então, o preço numa tendência de alta, ele vai buscar correção. Ele vai buscar correção para poder continuar aí seguindo a tendência, certo? Então, o preço esticou a primeira pernada, esticou a pernada, a gente vai pegar a nossa Fibonacci e vai posicionar ela no topo e no fundo, tá? E aguardar que o preço venha no 50% para podermos fazer a nossa entrada, certo, pessoal? 50% aqui é toda essa área aqui, certo? Toda essa área aqui é área de 50% da Fibonacci, certo, pessoal? Então, o posicionamento da Fibonacci na tendência de alta seria dessa forma aqui. Caso fosse uma tendência de baixa, é a mesma coisa, tá, galera? Só muda aí a direção. A gente pega a nossa Fibonacci, pega na, perna, na pernada de baixa, né? No caso aqui, e posicionamos nossa Fibonacci aqui, maior pernada. A gente aguarda que ele venha testar aqui os 50%, né? É onde a gente vai fazer nossas entradas, tá, pessoal? Aqui nós fazemos nossa entrada. Mais à frente eu vou passar conteúdo para vocês sobre linha de tendência, né? Sobre os rompimentos de linha, aonde vai somar mais no nosso operacional aqui, certo? Então, tendência de baixa, identificamos a maior pernada, colocamos nossa Fibonacci, né? O preço está descendo aqui, achou um suporte, né? A gente coloca a nossa Fibonacci. Espera ele corrigir, chegando na região de 50%, é aonde nós fazemos a nossa entrada. Certo, pessoal? Vamos agora aqui vou colocar para vocês aqui no gráfico, tá? Como a gente aplicaria ela no gráfico.
colocar um tempo maior aqui, pessoal, só para questão de didática mesmo, tá? O preço hoje está tendência de baixa. Como que eu sei que está em tendência de baixa, Fernando? Topos. Primeiramente, a gente já expliquei para vocês, né? Como que faz os estudos, né? Ó, o que eu identifico aqui? Topos, fundo, topo e fundo descendente. Descendente, caracteriza tendência de baixa. Aqui ele estava na tendência de alta, né? Aqui, porém, rompeu essa linha, né? E fez um fundo mais baixo. Fazendo um fundo mais baixo, a gente vai aguardar aí um topo mais baixo, tá? Para caracterizar aí a virada de tendência aí. Então saiu da tendência de alta e foi para a tendência de baixa. Certo, pessoal? Tendência de baixa, o que a gente faz? Podemos colocar nossa Fibonacci nessa pernada, tá? Aqui teve um gap, galera, mas considera uma pernada, tá? Considera uma pernada aqui, ó. Vamos lá, pernada. Nesse caso aqui eu tô fazendo no 60 minutos. Mas eu também vou fazer no 2 minutos, que é o que a gente opera. Certo? Ó, preço desceu, né? Fez um gap. O que a gente espera? Espera 50% para poder fazer a nossa entrada, pessoal. A entrada. Já já eu vou falar para vocês aí sobre os critérios de entrada, tá, galera? O que que vai definir isso, se a gente vai realmente fazer uma entrada ou não. Beleza? Então o preço desceu, foi no 50%. Ele tem a obrigação de romper fundo, tá, galera? Tem a obrigação de romper fundo aí para continuar a tendência. Porém, ele chegou no fundo, ele não rompeu aqui, ó. Não rompeu, né? Não rompeu de primeira. Ele veio novamente, né? No 50% para poder romper. Novamente, nós podemos pegar a nossa Fibonacci, tá, pessoal? Como ele não rompeu, e a tendência está de baixa no momento, nós novamente podemos pegar a nossa Fibonacci e posicionar ela aqui nesse topo anterior, tá, galera? Topo anterior. Então, novamente, tivemos outra entrada aqui, ó. Região de 50%, certo? Então, o preço veio, rompeu o fundo, galera. A gente espera que ele faça um topo mais baixo, certo? Para considerar uma tendência de baixa. Ele fez um fundo mais baixo, a gente tem que esperar que ele faça um topo mais baixo para caracterizar aí uma tendência de baixa, certo? Então, ele fazendo esse topo mais baixo, a gente novamente vai pegar a nossa Fibonacci e vai posicionar ela nesse topo mais baixo, tá? Fundo, topo mais baixo. Posicionou ela, a gente vai aguardar que o preço chegue novamente aqui no 50% para efetuar a nossa entrada, tá, galera? Nossa entrada principal é na região de 50%, tá? Identificando a tendência, topo e fundo mais baixos, topos e fundos descendentes, aguardamos o preço chegar nos 50% para fazermos a nossa entrada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui nos 2 minutos, tá, galera? Que é o tempo aí que eu opero. 2 minutos. Vamos lá, vamos tirar ela aqui. Vamos aqui, por exemplo, no caso aqui, né? O preço abriu aqui hoje, ó. O preço abriu aqui, né? Vamos lá identificar aqui a tendência. Canetinha na mão. O preço está vindo. Opa, topo mais baixo. Topo mais baixo. Tentou romper. Não conseguiu. Tentou romper, não conseguiu. Opa. Pernada grande aqui de baixo, tá, galera? Rompendo esse fundo, fazendo topo e fundo mais baixo. Topo e fundo mais baixo caracteriza tendência de baixo, certo, galera? Então, identificou a tendência, vamos lá posicionar nossa Fibonacci. Identificamos o topo e o fundo anterior. Topo e fundo anterior. Galera, a gente pode pegar aqui, ó, tá? Esse último topinho aqui, ó. Como ele rompeu aqui, o último topo é esse, certo? Quando a gente fez aqui o estudo aqui da canetinha, esse aqui não foi o último topo que a gente identificou? Não foi, ó. Topo, fundo,
Aqui foi o último topo, certo? Então a gente posiciona primeiramente a nossa fibra aqui nesse topo, no último topo aqui anterior, beleza? No último topo a gente aguarda ele fazer um suporte, né, para posicionar aí nossa Fibonacci, certo, galera? Então o preço ele não, primeiramente, né, primeiramente ele ficou aqui nesse fundo. Ô, trem difícil de mexer. De topo, fundo, né? Então, onde é a nossa região de venda, galera? 50%. Porém, ele passou de 50%. Porém, a tendência ainda é de baixa, certo? Não é de baixa tendência? Ó, fazer uma amplitude maior aqui, ó. Tá? Então, essa tendência aqui só vai mudar de alta, galera, se ela romper esse topo aqui agora, tá? Ela só vai mudar de alta se romper esse topo anterior, certo? Então, enquanto ele não rompe esse topo aqui, a tendência ainda permanece de baixo. Então, ele pode vir até aqui e continuar rompendo para baixo. Vocês entenderam? Então, por eu saber isso, né, que a tendência só vai mudar quando fizer um topo e um fundo mais alto, eu simplesmente posso alterar a minha Fibonacci aqui, certo? Primeiramente, ela estaria aqui nesse último topinho, né? Como o preço passou dessa região de 50% aqui onde era a minha entrada, eu posso colocar ela mais ampla aqui, no topo anterior, tá? Posso pôr aqui também, não tem problema. Aqui, aqui. Mas eu deixo ele mais aqui, nessa maior amplitude. Porque se o preço passar dessa região de 50% aqui, aí sim eu já ficarei atento numa possível reversão de tendência. Se ele passar dessa região. Por quê? Vamos lá, novamente. Canetinha na mão. Rompeu. Veio. Onde ele foi aqui? Se ele vem aqui, ó, tá vendo que tem um fundo aqui? Se ele vem aqui, rompe esse aqui e segura, aí sim já ficaria atento numa possível reversão de tendência, certo? Como ele ainda não rompeu esse fundo aqui, nem o topo, ainda vamos trabalhar na venda, na tendência de baixa, certo, galera? Então o preço veio, chegou aqui na nossa principal região de 50%, né? Principal região de 50%. O que aconteceu aqui, galera? Hã? O preço desceu? Ó, desceu, ainda fez uma figura gráfica aqui, que vamos aprender mais para frente. Né? Temos uma figura aqui, ó. Não é perfeitinha, mas deu ela aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Perfeito, galera, ó. Ombro, cabeça, rompeu o fundo, veio e testou. Entrada topíssima aqui nessa região. Certo? Então aqui eu só quero mostrar para vocês como realmente a nossa Fibonacci funciona, tá, galera? Como realmente ela funciona. Não se preocupe, tá? E já querer operar só com a Fibonacci, porque a gente vai aprender aqui ainda as linhas de tendência, figuras gráficas, os melhores pontos de entrada, tá bom? Para a gente ficar mais afiado aí o nosso operacional. Então, eu só quero mostrar para vocês aqui que realmente a Fibonacci funciona, tá bom? Ela realmente funciona, galera. E eu, no início que eu comecei a estudar o mercado financeiro, eu principalmente ignorei Fibonacci, tá? Tinha alguns mentores que eu seguia aí, não utilizava ela de outras maneiras, tá bom? Mas no fim de tudo, das contas, eu voltei a utilizar ela porque realmente ela funciona, certo? Então essa daqui foi uma pernada principal, certo? Agora, Fernando, eu só posso operar minha Fibonacci nas pernadas maiores? Não, galera. A gente trabalha com várias Fibonacci, tá? Tem momentos aqui que eu trabalho até com 3 Fibonacci, certo? Como eu identifiquei aqui que a tendência está de baixa, já falei isso aqui umas 10 vezes, né, galera? Está de baixa tendência, então eu posiciono essa Fibonacci para pegar a venda, certo? Porém, logo mais aqui, ó, como o preço hoje abriu com um gap bastante grande aqui, ó. Então, galera, essa Fibonacci que eu apresentei aqui para vocês é para definir a principal tendência do preço, certo? A principal tendência é de baixo, tá bom? Numa visão macro aí, ela está de baixo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um segredo aqui, e eu acho que dificilmente vocês vão ouvir aqui no mercado financeiro, no YouTube, né? Alguém ensinando para vocês, tá bom? Qual que é o último fundo aqui, pessoal? O último fundo é esse aqui, certo? Aliás, o último fundo é esse aqui, né?
o último fundo, e rompeu e inverteu a tendência. Então, quando o preço tem um gap muito grande aqui, galera, ele aqui não mostra pra gente, tá? Mas a gente tem um entendimento que ele não chegou aqui simplesmente e rompeu esse preço aqui dessa forma, tá bom? O preço, como que o preço movimenta? Não é em ondas? Então, no nosso estudo, nós acreditamos que esse preço veio aqui, rompeu, testou aqui o fundo, né, e continuou aqui a tendência, tá? Continua a tendência até chegar aqui. Então, sempre que tiver um gap dessa magnitude aqui, ó, dessa distância aqui de gap, a gente vamos identificar o fundo anterior e vamos posicionar uma FIBA aqui. Certo? Será que funciona? Não sei, vamos lá, vamos ver aqui. No anterior, onde o preço veio, identifiquei o fundo, né? Onde o preço veio, galera, ó. Identifiquei o fundo anterior, esse fundo vai me servir como base aí para posicionar a minha FIBA aí no início do dia, quando tem um gap bastante grande aqui, certo? Aonde o preço veio? Hã? Aonde ele veio aqui? 50%, galera. 50%, certo? 50%. Funciona, galera, ou não? Será que funciona, Fibonacci? Tem mais, espera aí que tem mais, galera, certo? Então, preço, identificamos a tendência de baixa, posicionamos a nossa Fibonacci aqui nesse fundo, né, que para nós, como tem um gap bem grande, nós caracterizamos como se fosse um topo aqui, tá? Então, quando o preço chega a 50%, o que a gente espera? A gente espera que ele venha, né? Ele veio, ó, continue a tendência de baixa. Não é isso que a gente tem que esperar aqui? O preço chegou no 50%, a gente espera que ele continue a tendência, certo? Isso aí, para mim, pessoal, foi uma grande virada de chave, a entender isso aqui, ó. Que o preço, quando ele faz a correção, ele tem a obrigação de continuar caindo. Quando identificamos a tendência de baixa, nós esperamos o preço chegar no 50% e fazemos a nossa venda. Porque o preço tem a obrigação de continuar caindo. Ele vai cair? Não sei, mas ele tem a obrigação. E eu sabendo isso, isso tira um peso gigantesco, galera, da minha cabeça, tá? E eu acredito também que quando você colocar na sua mente que o preço tem as suas obrigações, você também vai tirar um peso grande da sua cabeça. Principalmente o medo de entrar na operação, certo? Porque, por que o preço tem obrigação? Aí, isso aqui é uma tendência de alta, galera. Então, se é uma tendência de alta, o que tem que fazer? Topos e fundos ascendentes. Não é isso? Se isso aqui é uma tendência de baixa, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer para seguir essa tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Então, quando eu posiciono a minha Fibonacci aqui nessa região, eu tenho que entrar aqui sabendo que o preço tem a obrigação de cair, galera. Ele tem a obrigação de cair. Se ele vai cair, eu não sei. Mas que ele tem a obrigação de cair, ele tem, porque está na tendência de baixa. Se eu posicionei minha Fibonacci aqui, nesse topo e nesse fundo aqui anterior, quando o preço chega aqui, ele tem a obrigação de subir. Por quê? Está numa tendência de alta. Tendência de alta, a gente espera topos e fundos ascendentes. Então, corrigindo 50%, ele tem a obrigação de subir. Certo, galera? Então, aqui, o preço veio descendo, fez a correção, tem a obrigação de cair. Rompeu o fundo? Não rompeu. Tá? Não rompeu o fundo. Então, se nós, por acaso, estivéssemos nessa operação ainda aqui, nós teríamos que ter saído aqui. Tá? Mais à frente, a gente vai estudar aí a estrutura do preço, tá, galera? Para a gente afiar mais ainda aí o nosso operacional. Porque aqui, ó, aqui eu já identifiquei que tem estrutura de alta, tá? Estrutura de alta, obviamente, caso eu esteja vendido, eu tenho que sair da operação. Eu sou obrigado a sair da operação quando o preço faz uma estrutura oposta à tendência, tá bom? Mas isso aqui é assunto mais para frente. Então, aqui o preço veio 50%, fizemos a nossa entrada, porém o preço não rompeu, não continua a tendência, beleza? Então, isso aí que a gente tem que estar bastante focado aí na nossa operacional. Agora, como que eu vou... Não, primeiramente, aqui, ó, a gente colocamos a nossa Fibonacci nessa pernada curta aqui, né, galera? Identificamos o fundo. Eu falei para vocês aqui que quando tem um gap muito grande, nós podemos posicionar nossa Fibonacci no fundo anterior como topo. Aqui ele tem a tendência de chegar no 50% e continuar caindo. Porém, ele não rompeu o topo. Não, aliás, não rompeu o fundo. E a tendência ainda é de baixa tendência. Então, como ele não rompeu o fundo, nós viemos aqui na nossa Fibonacci e atualizamos ela. Ou podemos abrir outra também e colocar aqui também. Mas eu prefiro atualizar para o preço não ficar muito poluído, certo? E vamos esticar ela para frente, cara. Tem que esticar ela para frente, porque a Fibonacci, ela nos dá aí a visão do futuro, certo? Então o preço veio, não rompeu o fundo, foi buscar o topo, certo? Foi buscar o topo, porém, nós sabemos que a tendência ainda é de baixa. Então, atualizamos nossa Fibonacci aqui nesse topo anterior e aguardamos ele aqui no 50% para fazer as nossas entradas, certo? Passou um pouco aqui, do 61.8, né? Podemos ainda atualizar ela aqui, né? Podemos pôr até aqui. Atualizamos a nossa Fibonacci novamente, caracteriza ainda a região de 50%, porém tem um fundo. Esse fundo aqui, galera, ó, nós podemos ficar em alerta, tá? Por que em alerta? Porque ele pode chegar aqui, igual ele fez, segurar nesse fundo, tá? E romper, beleza? No caso aqui, ele teria que chegar nesse fundo aqui, ó, e continuar caindo, né? Para caracterizar aí a estrutura de baixo. Porém, quando ele passa do fundo anterior para cima, ficamos em alerta, tá? Porque ele pode simplesmente chegar aqui no fundo e mudar a tendência, certo? Mas também isso aí, vamos aprender com mais precisão aí no futuro, beleza, galera? Então, eu falei para vocês aqui, primeira coisa, primeiro Fibonacci que nós utilizamos foi aqui no 50% com esse fundo de topo, certo? Então aqui demos a entrada, opa, o preço não continua a tendência, vamos atualizar a nossa Fibonacci. Podemos pôr aqui nesse topo, podemos pôr aqui, tá bom? Enquanto estiver em região de 50% e o preço não segurar no último fundo aqui, a gente pode sim atualizar a nossa Fibonacci, beleza?
Então, novamente, o preço deu entradas para nós aqui, inclusive uma figura aqui que eu já falei para vocês, beleza? Então, aqui eu falei para vocês aqui um pouco, né, sobre o upgrade aí, sobre nossas entradas da Fibonacci. Agora, quando o preço chega na região de 50%, o que eu tenho que esperar para esse preço, para poder fazer a minha entrada? Vamos lá, vamos simular uma aqui. O preço estava em tendência de alta. Vou colocar esse trem mais forte aqui. Tendência de alta. Opa, tendência de alta. Opa, vou pegar minha Fibonacci e vou colocar ela lá, né? Tendência de alta, a projeção do alvo tem que ser para cima. Opa, posicionei minha Fibonacci na estrutura do preço. Galera, o que vai fazer que vocês façam uma entrada com bastante precisão? Bastante precisão mesmo aí, de vocês clicar aqui e ter 90% de chance que o preço vai subir, tá bom? O que tem que acontecer? O que a gente tem que avaliar quando o preço fazer a correção? Primeiramente, ele tem que ter um ponto de parada aqui atrás, tá? O preço tem que estar vindo aqui, tem que ter um ponto de parada, tem que ter um suporte aqui atrás. Primeiro ponto, identificar suporte. Eu vou até escrever, não vou escrever não, vou falar aqui mesmo. Ó. Primeiro ponto, o preço tem que ter um ponto de parada. Tá? Tem que ter um suporte aqui para dar aí uma validade para nossa entrada. Primeiro ponto, suporte. Segundo ponto, vamos aguardar aqui, galera, ó, nessa região, um candle verde, tá? Um candle verde nessa região. Um candlezinho verde aqui. Fez o candle verde, a gente aguarda e ele rompe esse candle verde. Rompendo esse candle verde, a gente vai fazer nossa entrada. Beleza? Fazendo nossa entrada no rompimento do candle verde. Certo? Então, primeiro ponto, eles têm que fazer a correção. Temos que identificar um ponto de parada, um suporte anterior. Vamos aguardar um candlezinho verde. Ele rompeu esse candlezinho verde, a gente pode fazer a nossa entrada. Essa é a entrada mais precisa que nós temos. Tá bom? É a mais precisa de todas. Tá? Às vezes, fazendo o candle verde aqui, a gente pode já fazer a nossa entrada. Beleza? Outro fator, primeiro fator, ponto de parada. Segundo fator, candle verde. Aguarda o rompimento do candle verde. Terceiro fator, vamos aguardar volume aqui. Dessa pernada aqui tem que ser menor do que o volume dessa pernada aqui. Ó. Aqui tem que estar um volume maior. Volume verde, tá, galera? A gente também trabalha com volume. Volume de compra aqui tem que estar maior. E aqui dessa correção tem que estar menor, tá? Então, com esses fatores aqui, são os fatores primordiais para fazer uma entrada perfeita. Tá certo, galera, que não é toda vez que vai estar nessa condição, tá bom? Mas se você filtrar dessa maneira aqui, eu te garanto que todos os dias você vai fazer pelo menos umas 2, 3 entradas aí, certo? Então, primeiro fator, ponto de parada. Segundo fator, candle verde, aqui nessa região de 50%. Terceiro fator, volume. Vamos aguardar um volume da pernada de alta, a maior pernada maior do que o volume da pernada de correção, tá bom? A pernada de correção tem que ter um volume menor. Então, esses três fatores são primordiais para que nós façamos a nossa entrada, certo? Outros fatores. Vamos lá, o preço está subindo, está vindo corrigir. Agora aqui eu tenho o quê? 3 níveis de 50%, né? O preço pode vir aqui, pode subir. Ele pode vir aqui no meio, pode subir. E pode vir aqui no 61.8, pode subir. Esse 61.8 aqui, pessoal, ele é muito forte, tá? Dificilmente o preço vai passar de primeira aqui, tá? Então, se você aí opera com 3 contratos, o que eu aconselho para você? Eu aconselho você deixar apregoar as suas ordens aqui, ó. Apregoar as suas ordens aqui, ó. Pode deixar uma ordem aqui, pode deixar outra aqui, pode deixar outra aqui. Stop aqui, tá? Stop tem que ser aqui, stop técnico. Rompeu o 61.8 aqui, tem que stopar. Mas tudo isso tem que estar dentro do seu gerenciamento, tá, galera? Mais à frente também a gente vai estar fazendo uma aula aí sobre gerenciamento aí das entradas, certo? Então, se você consegue operar com 3 contratos aí, a sua conta permite isso, coloque 3 ordens aqui, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, tá? Tendo esses fatores que eu acabei de falar para vocês, né? Tendo ponto de parada, o volume está mais fraco, fazer um candle verde aqui, ele vai subir esse preço, galera. Ele vai subir aí pelo menos 50%. Agora, se eu entrar nesses pontos, aonde eu tenho que sair? Aonde é meu ponto de saída? Novamente, pessoal, a gente vai usar a nossa Fibonacci novamente, tá bom? Vou pular de azul, essa daqui. Então, a Fibo rosa é a nossa alta e a Fibo azul vai ser a nossa de baixa, tá? Então, o preço tá subindo, certo? Fibonacci aqui rosa para pegar a entrada de alta, subida. E com essa outra Fibonacci aqui, pessoal, ó, eu vou identificar a minha saída, tá? Aonde eu vou sair da minha entrada aqui com bastante eficácia aí no acerto, tá? Então eu vou pegar a minha pernada menor, a pernada de correção, e vou colocar uma Fibo no topo dela e no fundo de correção, tá? Na pernada menor. Vou pegar a minha Fibo e vou colocar na pernada menor. Só aqui. Vou colocar amarelo para ficar melhor para ver. Certo? Então, essa Fibo rosa é para operar a tendência de alta. E nessa Fibo amarela, eu vou identificar meus pontos de saída.
aonde eu vou sair na minha operação aí com bastante eficácia, tá, galera? O preço dificilmente não vai nesse ponto. Então, primeiro ponto de saída meu. Primeiro ponto. Primeiro ponto, aqui. Não tem três níveis de 50%? Então, o primeiro ponto, galera, é aqui no meio, tá? O preço tende a vir aqui no 50%, tá? Ele tende a vir no 50%. Então, a nossa saída principal vai ser aqui, ó. 50%. 50% aqui, a gente pode colocar o nosso alvo. Então, entramos aqui, primeira saída aqui. Primeira saída, tá? Primeira saída aqui, com bastante eficácia de acerto, é no 50%. Segundo ponto de saída, aqui no topo. Você tem opera com mais de um contrato, mais parcial aqui. Segundo ponto de saída é aqui no topo. Terceiro ponto de saída, no comprimento dessa pernada. No comprimento dessa pernada, tá? A pernada, a tendência não é isso aqui, a tendência, ela não tem que subir, tem que descer, tem que continuar. Então você vai pegar lá, seu mouse, pode chegar aqui e ver quantos pontos que deu aqui. Aqui deu, poxa, tá em porcentagem isso aqui? Eu tô no Ibov, ô galera, eu tô no Ibov aqui, acho que eu tava no mini índice. Aí beleza, você vai lá pegar sua setinha lá e vai pegar aqui, vai ver aqui quantos pontos que essa pernada deu, quantos pontos. Ah, deu 800 pontos. Então, você vai pegar aqui no último fundo aqui, na correção, e vai projetar esses 800 pontos para cima, que vai ser o seu alvo, seu terceiro ponto de saída. Tá, galera? Então isso aqui, até você estar bastante confiante no operacional, já ter aprendido tudo aqui, linha de tendência, estrutura de preço, figuras gráficas, você tem que fazer isso aqui para rentabilizar grana, tá, galera? E eu vou mostrar para vocês no gráfico também, tá? Isso aqui tudo acontecendo. Beleza? Então, primeiro ponto de saída, dos 50% da pernada de correção. Tá? Primeiro ponto de saída, segundo ponto de saída no topo, e o terceiro ponto de saída é na projeção da última pernada de alta, tá? Porque a tendência está de alta, então o preço tem a obrigação aí de continuar subindo, não é mesmo? Ele não tem que subir, então ele tem que vir aqui e continuar subindo, beleza? Então, primeiro ponto de saída, 50%, segundo ponto de saída no topo, terceiro ponto de saída no alvo da pernada, tá? Então, esses aí são os principais pontos, galera, de entrada aí, para que nós conseguimos rentabilizar aí granas todos os dias, beleza? Todos os dias a gente consegue ver essas entradas aqui. Agora eu vou mostrar para vocês no gráfico. Galera, aqui a mesma forma é para descida, tá? Eu vou fazer aqui só para... Assim mesmo, o preço está descendo. Vou pegar minha Fibo. Aqui a minha Fibo de baixa é amarela, onde eu vou aguardar o preço corrigir. O preço corrigiu aqui, 50%. Né? Se eu tiver 3 contratos, eu posso pôr uma ordem aqui. Posso pôr um aqui, eu posso pôr um aqui. Ou eu espero ele chegar aqui no 50%, né? E fazer um candlezinho verde. É lógico que aqui também eu tenho que ter um ponto de parada, né? Para favorecer nossa entrada aí. Tem que ter um ponto de parada aqui, galera. Ó. Tem que ter um fundo aqui para que esse preço cumpra essa pernada aqui com mais eficácia. Tá? Então, a Fibo de amarelo é a de baixo, é onde eu vou fazer a minha entrada. E eu vou pegar novamente. Caralho, apagou aqui, galera. Vou desenhar de novo aqui. Eu não tenho muito também isso aqui não, galera. Tá? Tô aprendendo agora. Então, tem que ter uma ponto de parada, certo? Possivelmente, com uma tendência de baixo, um candlezinho vermelho. Rompendo o candlezinho vermelho, nós fazemos a nossa entrada, certo? Agora eu vou posicionar meu primeiro ponto de saída. Primeiro ponto de saída, a tendência de baixa. Eu vou pegar outra Fibonacci e vou posicionar na perna de correção, certo? Perna de correção. Então, o primeiro ponto de saída vai ser aqui. A gente já entrou aqui, né? Vamos entrar aqui no 50%. Então, primeiro ponto de saída, 50%. Segundo ponto de saída no topo. Terceiro ponto de saída na projeção dessa pernada aqui, ó. Terceiro ponto de saída, tá? Então, essa aí é no caso aí de o preço estar numa tendência de baixa. Agora vamos aqui no gráfico. Vamos no gráfico. Eu tô aqui no Ibov, galera. Eu tenho que entrar aqui, ó, no Infut. Infut não, no IJ, porque o Infut é o que eu tô operando, então tá tudo marcado. Então, eu vou pegar aqui no, no IJ para poder mostrar para vocês aqui que realmente funciona, tá? Então vamos lá identificar a nossa tendência. Tendência, cadê? O preço está caindo. O preço está caindo, certo? Identifique, tá muito grosso aqui. O preço está caindo, já identifiquei a tendência. Rompeu o fundo. Caindo o preço, certo? Identifiquei a tendência, beleza? Agora, vamos identificar aqui os topos e fundos. Deixa eu só afastar mais o gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Ele estava vindo aqui. Temos esses fundos aqui, né? E reverteu aqui, né? Tava subindo. Rompeu o fundo, né? Rompeu aqui, tá? Veio, desceu. Tendência de baixa, tá? Beleza? Então, identificando a tendência aí, de baixa. Vamos pegar essa Fibonacci. Eu tenho uma Fibonacci aqui, galera, mas não, por enquanto não vamos falar dela não, tá? Vou apagar aqui. Depois eu falo, vou explicar pra vocês como utilizar essa Fibonacci aqui, que ela é topíssima também. Vamos lá. Beleza? 0,38. Essa aqui é a que nós operamos mesmo. Vamos lá, pô, a Fibonacci nossa de rosa, já de baixo.
Identificamos topo, temos um topo, fundo, 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 topo, beleza? E vamos pegar nossa ferramenta agora. Vamos lá então, pessoal. O preço rompeu, né? Rompeu o fundo anterior. Temos esse topo, rompeu. A gente espera ele fazer o suporte. Primeiramente, ele fez o suporte aqui, tá vendo? Lembrando, galera, que o que eu expliquei para vocês lá com a canetinha desenhando, aquilo lá é perfeito. Aqui no gráfico, nada é perfeito, tá? Dificilmente vai ter uma situação aí perfeita aí de operar, certo? Aqui a gente tem que aplicar mais fatores aí no nosso entendimento, certo? Então aqui identificou o preço vem caindo, fez um suportezinho, porém não foi lá. Então nós não entramos. Fez outro suporte, fez outro suporte. Opa, o preço chegou na região de 50%. Tá vendo aqui, galera? Aqui isso aqui também foi um topinho. Ó, isso aqui também pode ser um topo. Considerar como topo, tá vendo? Por quê? Ó, veio, caiu. Então aqui a gente também considera como topo, certo? Então podemos pegar assim a nossa Fibonacci e posicionar ela nesse topo, certo? Então, topo, fundo, nesse caso aqui, ó, até daria entrada também, nesse candlezinho aqui. Não dá entrada não, não deu entrada aqui, tá pessoal? Então esperamos ele fazer um novo suporte, posicionamos nossa entrada, opa, o preço veio de 50%. Porém aqui, pessoal, ele veio, né, testou o fundo, deixou o candlezinho vermelho, tá? Aqui seria o nosso ponto de parada, tá? Se ele chegasse aqui e deixasse um candle vermelho aqui, seria perfeito, tá? Um stop baratíssimo aí, stop, ou aqui também, né? O stop vai ser de acordo com o seu gerenciamento. Então o preço chegou a 50%, deu venda para nós, certo? Porque ó, aqui o candle vermelho. Se nós vendêssemos aqui também daria certo. Porém, já ficaria, talvez, ficaria um pouco caro, né? Um pouco o stop, tá aqui o stop. Então, todas as vezes que você for entrar, já falando aqui de gerenciamento, você vai pegar seu mouse aqui, ó, e vai vir aqui, ó. Opa, eu vou entrar aqui. Opa, aqui tem. Ah, tá nos 60 minutos, pessoal. Não, aqui tá muito ruim de fazer esse gerenciamento. Eu vou colocar no 2 minutos. E aí a gente tem uma visão melhor. Certo? Então, preço, né? Como eu falei para vocês, identificamos o fundo aqui, ó. Vamos pegar nossa Fibonacci. Cadê ela? Vou pegar ela aqui. Trabalhar com ela aqui, ó. Vamos trabalhar com ela aqui no fundo, né? O fundo anterior foi aqui. O último fundo que ele rompeu. Então, vamos trabalhar nossa fibra aqui. Podemos pôr ela aqui. Certo? Então, o preço veio, identificamos o fundo. O preço veio, região de 50%. O que a gente está esperando? Está esperando candle vermelho. Certo? Porém, nesse caso aqui, galera, ó, se o seu stop for curto, iria tomar bastante stop aqui. Tá? Porque se você entrasse nessa primeira região, no caso. Tá? É mais preciso, galera, esperar chegar aqui, ó. Nesse 50% aqui mesmo, tá? Esse aqui, chegando aqui, tendo um ponto de parada e fazendo um candle vermelho, pode vender sem medo, tá, galera? Vende sem medo mesmo. Tá? Pode vender sem medo aqui, que o preço tende a fazer a correção. Tá? Mais para frente também a gente vai estudar sobre lead de tendência. As leads de tendência vai te dar uma segurança maior nas suas entradas. Tá? Aqui você entraria? Não é seguro, porque não chegou no 50%. Aí você pegaria a sua linha, atualizaria ela aqui. Aqui seria um ponto bom de venda? Não, mas aqui seria. A gente tem a de tendência, a gente vai simplesmente atualizando ela. Aqui deu entrada perfeita, pessoal. Por quê? Região de 50%, candle vermelho. Ah, aí você não tá vendo para trás aqui. Ah, será que tem um ponto de parada? Vamos ver aqui. 50% aqui, onde ele chegou. Você pega e põe a linha. Oh, vixe, Maria, olha esse fundo aqui, galera. Ó. Aonde ele veio testar? Ele testar esse fundo aqui, ó. Isso aqui é um ponto de parada exemplar para poder entrar. Mais um ponto aqui que daria uma entrada aí 100% garantida para nós. 100% não, né? Ou 98% aí. Porque ninguém manda no preço. Então, você não tá vendo aqui assim, você pode chegar o gráfico para trás, coloca uma linha aí e ver se tem ponto de parada. Opa, teve ponto de parada. Vamos ver o volume aqui? Olha o volume aqui. Olha o volumão aqui na venda, pessoal. Então a tendência é que esse preço realmente tende a corrigir para baixo, continuar caindo, certo? O volume comprador aqui fraco, bem menor do que o comprador, identificando aí fraqueza nessa correção, certo? Então aqui, região de 50%, candle vermelho, ponto de parada, rompeu o candle, galera. Aqui seria nossa entrada. Entrada aqui perfeita, tá? Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, canetinha. Aqui, ó. Aqui seria nosso ponto de entrada, tá? Com aplicando aí as técnicas principais para poder entrar aí com mais garantia do ganho, beleza? Então aqui seria nossa entrada. E aonde seria a sua saída? Vamos pegar outra Fibonacci aqui. Essa fibra aqui está muito grande. Vou copiar ela aqui, ó. Se você copiar a Fibonacci, só dá Ctrl C, Ctrl V, tá? Você consegue aí duplicar ela aí. Vou dar a cor dela, vou pôr ela de amarelo. Vai ser a nossa Fibonacci de saída, beleza? Então, a de saída seria onde? O ponto de correção. Ponto de correção. Fundo, topo e fundo aqui, ó. Temos o topo,
Temos topo, fundo, correção, certo? Então, entramos aqui, nós podemos, primeiro ponto de saída seria aqui, né? Primeiro ponto de saída, segundo ponto de saída seria aqui, e o terceiro ponto de saída seria na projeção dessa pernada aqui, tá, pessoal? No caso aqui teria o que aqui? Tem a pegaria aqui, ó, 1.600 pontos. A gente poderia projetar essa pernada aqui, ó, na correção, 1.600 pontos, aqui, ó, até aqui seria essa entrada, beleza? Então, encher aqui, onde o preço corrigiu, você coloca para baixo aí a mesma quantidade de pontos que deu aqui, você consegue ter uma noção aí de projeção, certo? Os outros fatores que a gente tem que estar acompanhando aí, galera, o tempo todo, é o comportamento do preço, tá? Eu não posso entrar aqui, fechar o olho e esperar que ele vai lá pagar tudo para mim certinho, não, certo? Então a gente tem que também estar o tempo todo aí analisando o preço, analisando o gráfico, tá? Então pode ver que ele veio, né, rompeu a linha, beleza? Nesse 50% aqui, ó, poderíamos ter saído aqui com parcial, caso a gente opere com mais de um contrato. Quem não opera com mais um contrato, poderia ou sair aqui, porque ele fez um candle de decisão, certo? Candle de fraqueza aqui. Então, aqui poderia ter saído, porque ele podia simplesmente chegar aqui e subir, tá? Ou deixar realmente aí ele fazer a sua esperada pernada aí, que seria aqui, né? Pegaria aí 350 pontos. Poderia pegar aqui 250 pontos, que não é nada ruim também, galera. Tem gente que faz 100 pontos por dia aí, e fala que é trader. Eu, 100 pontos, sai fora com 100 pontos, rapaz. Beleza? Então aqui, ó, como eu chegou aqui nessa região que começou a ficar fraco, já poderia ficar em alerta. Opa, fez um candle de decisão, será que eu saio? Ah, não, vou deixar o preço cumprir aí o que ele tem que cumprir. Ah, pá, deu certo, ele podia ter vindo aqui. Ou também poderia ter esperado ele chegar aqui e fizer um topo mais baixo e aceitar o stop aqui. Ou também você poderia ter chegado aqui e feito mais entradas nesse candle aqui, ó. Por quê? Essa pernada, 50%. Podemos colocar outra fibra aqui também, tá? Mas as fibras aqui eu prefiro trabalhar ela numa amplitude maior. Certo, pessoal? Esse vídeo está ficando muito grande, então eu queria principalmente transmitir para vocês nessa aula aqui o posicionamento das Fibonacci, tá? Vamos estar trabalhando aí o tempo todo aí que no mínimo duas Fibonacci, uma de alta e uma de baixa, uma de baixa. Vamos trabalhar sempre também na tendência, tá? Identificando a tendência, para onde o preço está indo. Vamos posicionar a nossa Fibonacci na pernada. Vamos aguardar aí os pontos específicos de entrada e os principais critérios aí que nós adotamos, né, que é aguardar um candle a favor da tendência, identificar um ponto de parada, identificar um volume menor na correção para poder fazer a nossa entrada. Beleza, pessoal? Essa aula aqui ficou muito grande, tá? Vou fazer outra aula agora aqui de Fibonacci, aplicando, para quem tem dúvida em marcar suporte e resistência, tá? Nessa outra Fibonacci aqui, ó. Com esses outros níveis aqui, ó. Uma outra aula aqui que eu vou fazer para vocês, eu vou estar explicando sobre ela, beleza? Não fique, caso vocês não tenham entendido 100% do que eu passei para vocês, galera, não se preocupe, tá? Que no decorrer das aulas aqui, eu vou estar o tempo todo falando sobre Fibonacci, sobre pontos de entrada, sobre pontos de correções, tá bom? E quando você aplicar mais conhecimento com as linhas de tendência, com as figuras gráficas, cara, isso aqui vai ficar mamão com açúcar aqui para vocês, tá bom? Igual tá para mim, beleza? Então eu vou encerrar essa aula aqui, porque ela tá muito grande, e logo a mais eu vou lançar outra aula aí com mais níveis de Fibonacci aí pra gente estar utilizando no nosso operacional. Então, galera, inscreve no canal aí, tá? Curte os vídeos aí. Se eu ver que o pessoal tá curtindo aí, tá favorecendo vocês em alguma coisa aí, eu vou continuar postando vídeo. Então, porém, se não tiver favorecendo ninguém, tá? Aí não tem por que eu estar gravando vídeo aqui perdendo meu tempo. Beleza? Então, inscreva no canal aí, compartilha o vídeo e até o próximo.